200 mil mortos. Ou melhor, mais de 200 mil mortos pela pandemia da Covid-19 no nosso país. Estamos enlutados pelas mais de 200 mil vítimas no Brasil do coronavírus. E nós podemos observar que nesse bojo de vitimados temos pais, mães, filhos e filhas, primos, tios, tias, namorados, namoradas, maridos, esposas, professores, garis, pedreiros, intelectuais, poetas, advogados, médicos, dentistas, jornalistas, gente do povo, gente da elite, negros, brancos, mestiços, amarelos, vermelhos, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, pansexuais e quanto mais sexuais vocês quiserem achar. Pessoas que representavam profissões, ideais, famílias, ideias, futuros, passados, presentes, provedores, dependentes, amigos, inimigos, colegas, pessoas de boa fé, de má fé, mas acima de tudo seres humanos. E todos foram vitimados pela pandemia, mas no que concerne especificamente ao Brasil, pela irresponsabilidade e inapetência do presidente da República, em consórcio com seus apoiadores e alguns governadores irresponsáveis também. Profissionais da saúde que não dignificaram os seus jalecos. Bem diferente da imensa maioria dos autênticos heróis da nação, médicos, enfermeiros, profissionais das atividades meio nos hospitais do nosso país. Esses são autênticos heróis e merecem uma salva de palmas. A nossa eterna gratidão a esses heróis que abriram mão de estar com as suas famílias para entrar nessa luta, nessa guerra, nesse enfrentamento contra a Covid-19, contra essa pandemia desgraçada. Então, meu mais profundo respeito, como sempre fiz aqui no canal, aos profissionais da saúde, tanto os das atividades fim, que trabalham diretamente no enfrentamento da Covid, quanto das atividades meio, que ajudam na estrutura dos hospitais, e sem eles, os hospitais não andam. Agora, o mais importante de tudo é não só apontar a irresponsabilidade e inapetência de Jair Bolsonaro no trato do enfrentamento da Covid-19 e as suas picuinhas infantis com governadores de estado, mas também os apoiadores do Bozo, o que eu chamo de gado acrítico, alienado, binário e ignorante que o segue. Esses são os maiores responsáveis, porque o Bozo é um formador de opinião, afinal de contas ele é presidente da República, não podemos deixar de reconhecer isso. Mas são esses apoiadores que estão no dia a dia desconstruindo a ciência, com falácias, com uma postura negacionista, uma postura anti-ciência. São anti-intelectualistas, pessoas que têm desprezo por intelectuais, por pensadores, que querem tirar a liberdade de cátedra dos professores no nosso país. São essas pessoas, essas ervas daninhas, as maiores responsáveis em consórcio com o presidente por essa realidade desastrosa que estamos experimentando. Já não basta a pandemia ser deletéria, agressiva,
E essas pessoas têm que colaborar para que isso se torne pior. Essa insanidade dos seguidores do Bolsonaro, pessoas que deixaram o bom senso, a sanidade mental, o apreço pela ciência, o respeito por aqueles que pensam soluções para o nosso país de lado, em prol de uma ideologia cega e assassina. Pessoas que sacralizam a imagem do presidente como ele se fosse um semideus. Pessoas que divinizam o Bolsonaro, colocam ele numa redoma de vidro e o cultuam cegamente, de maneira insana. São essas pessoas que tocaram fogo no país, são essas pessoas que enfrentaram os nossos heróis em manifestações, tentando tirar a dignidade dos nossos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral, mas não conseguiram. Essas pessoas que diuturnamente, na ânsia de defender o presidente, passam por cima das suas dignidades. Esses apoiadores do Bolsonaro, esses empresários, líderes religiosos, pessoas do povo que amam o presidente e colocam Bolsonaro num pedestal em detrimento da saúde, da ciência, do bom senso, do amor e do respeito pelo povo brasileiro. Essas pessoas, no seu conjunto, devem ser imputadas como assassinas das vítimas da Covid-19, porque estão com as mãos manchadas de sangue. O sangue está escorrendo pela boca a cada momento em que essas pessoas falam os seus impropérios, destilam os seus venenos, colocam para fora todas as falácias e todo o desserviço ao pensamento científico que podem efetuar. Essas pessoas vão ficar marcadas na história como, no seu conjunto, aquelas que assassinaram o povo brasileiro na pandemia. Porque, repito, os apoiadores do Bolsonaro, insanos, devem ser imputados como assassinos das vítimas do coronavírus no nosso país. Assim como os apoiadores insanos, nazifascistas do Trump nos Estados Unidos também. Aliás, vejam o perfil dos apoiadores do Trump. Legítimos protofascistas, assim como os apoiadores do Bolsonaro no Brasil o são. Porque os apoiadores do Bolsonaro, muitos sem saber por ignorância, são protofascistas. E eu afirmo aqui, qualquer um que chegar aqui, porque tudo para eles é uma dicotomia. Eles estão do lado do bem e aqueles que defendem a ciência, o bom senso, os intelectuais, a informação, o apreço pela humanidade, pelo respeito à vida daqueles que estão acometidos pela doença, esses são taxados como mal. Vejam a insanidade dessas pessoas. Vejam a insanidade dessas pessoas. Vocês, apoiadores do Bolsonaro, são assassinos das vítimas do coronavírus, direto ou indiretamente. Vocês que ficam fazendo da vida dos médicos nos hospitais um inferno, querendo adulterar atestados de óbito, ou até mesmo atestados médicos. Vocês estão fazendo da vida do Brasil um inferno. Estamos vivendo num extremo pesadelo e precisamos acordar. Então as forças democráticas desse país têm que criar mecanismos para desconstruir diuturnamente o protofascismo que essas pessoas que apoiam o Bolsonaro representam. Porque são pessoas que são autênticas representações do maligno. Sim, os apoiadores do Bolsonaro que colocam o anticientificismo e o anti-intelectualismo como prioridades na luta
por sacralizar Bolsonaro como se fosse um semideus, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Se não vão ser juridicamente, por falta de materialidade concreta, serão simbolicamente, pela justiça da história. Serão marcadas como protagonistas de um período insano, de desserviço à democracia, de anticientificismo e de adoração absurdamente cega por um líder político. Essas pessoas vão passar vergonha pela própria história. E sem anacronismo, levando em consideração o que era a sociedade brasileira na década de 70, com seus valores, com a sua realidade, e o que é o Brasil hoje, após um período, um processo de evolução social, política e econômica, levando em consideração essas duas realidades, eu posso dizer seguramente, o Bolsonaro de 2020 é muito pior que o Médici de 1970. Um abraço a todos.